Olá, quarto dia desse desafio. E depois eu quero que vocês me contem aí como que está. A gente já teve aula de sabotadores, que foi a primeira aula do desafio. Tivemos a aula sobre amor próprio. Tivemos a aula sobre traumas da infância. E hoje a gente vai ter a aula sobre ancestralidade. Eu vou tirar essas legendas daqui porque eu acho que acaba atrapalhando. E hoje a gente vai falar sobre a ancestralidade. Então, na ferramenta que eu mandei para vocês, né, no formulário, vocês apresentaram várias dores emocionais e muitas delas relacionadas à família, muitas delas relacionadas a problemas com pai e mãe e muitas com problema de escassez. E, gente, a escassez, ela está muito relacionada a como você lida com pai e mãe. Então, com o pai o dinheiro chega e com a mãe o dinheiro multiplica. Então, se tem problema com pai e mãe, precisa resolver isso, já que você quer prosperar. Mas a gente vai ter uma aula só, aula técnica e ferramenta só sobre prosperidade ou sobre escassez, tá certo? E hoje a gente vai falar da família, porque, gente, muitas coisas a gente não consegue entender quando o nosso filho passa ou quando a gente passa. E quando a gente vai entender um pouquinho sobre essa questão da ancestralidade, nossa, é como se tudo se abrisse assim pra gente, sabe? E aí a gente passa a entender as coisas que advêm, né, com os problemas de família. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Quando pintar aquela dúvida, estuda. Então, no final do desafio, né, eu vou fazer um outro desafio para vocês, que eu já vou até falar agora. É um aulão que a gente vai fazer na segunda-feira. Um resumo de tudo, tá? Para a gente ter esse momento online ao vivo. Vai ser pelo Zoom. Por essa vocês não esperavam, né? Isso aí nem estava dentro do desafio. E aí, quem a participar do aulão vai levar todos esses materiais. Fechado? Combinado? Então, eu me dou daqui e você se doa daqui. E todo mundo coloca vários pontos de energia positivas aí para o universo e tudo isso volta para a gente, né? Porque quando você faz o bem, isso volta para a gente. Mas, sem mais delongas, vamos lá. Família, compreendendo o presente, aceitando o passado e vislumbrando o futuro. Muitas vezes, gente, o nosso problema em família é porque a gente não aceita o passado. Então a gente não aceita que o pai rejeitou a gente. A gente é adulto, a gente não aceita a violência que a gente sofria. A gente não aceita o abuso que a gente sofreu. E você pensa assim, pô, tá de brincadeira, eu vou aceitar um abuso? Gente, aceitar não é concordar. Logo de cara eu já vou te dar isso. Aliás, cadê o papel e a caneta para anotar? Aceitar não significa concordar. São coisas totalmente diferentes. Quando eu falo aceitar, é você entender que não adianta você. Não é que não adianta você sofrer, não adianta, né, gente? Só causa mais sofrimento. Mas o que eu quero dizer é que você não vai fazer o tempo voltar. Então, a tua não aceitação não vai te levar de volta naquele banheiro onde você foi violentada por um pai, por um tio, por um padrasto. Não aceitar não vai te colocar de novo naquele lugar debaixo do cinto do teu pai, da vara, de toda a violência. Não aceitar não vai te colocar dentro da barriga da sua mãe e fazer com que ela te ame, com que ela te queira, que ela deseje. Quando eu falo aceitar, é dizer isso. Você precisa aceitar e entender que foi o que foi. O passado precisa ficar no passado. E a gente precisa seguir em frente. Mas muitas vezes a gente vive o passado. A gente não consegue viver o presente. E aí a gente tem um futuro que replica o nosso passado. Ou seja, conosco, ou seja, com os nossos filhos. E aí eu te pergunto, quando você olhar para a sua vida e você perceber que o seu passado é muito maior do que o seu futuro, o que você vai fazer? Qual a decisão que você vai tomar? Eu hoje tenho 46 anos. Eu tenho um passado de 46 anos. Eu posso ter um futuro de 46 anos? Posso, 92. É possível? É possível. Fernanda Montenegro está aí com 90 e poucos anos, né? Só que quando eu chegar lá, aos meus 50 anos, 60 anos, isso, gente, com muita boa vontade. Porque a nossa vida é um sopro. A gente está aqui, a gente não sabe o que acontece daqui a 5 segundos.
Mas quando eu tiver 55, 60 anos, onde o meu passado ele é bem maior do que o meu futuro, qual a decisão que eu tomo para viver o meu presente? Porque muitas vezes a gente fica só pensando no passado, e a gente fica sonhando com o futuro, e a gente não vive o presente. E a gente esquece que o nosso futuro ele é construído a partir do nosso presente. Então, eu convido você hoje, sabe, a entender isso. Entender, compreender esse passado, aceitar, viver o seu presente e vislumbrar um futuro. E Bert Helling, que foi o pai aí da constelação familiar, então, constelação sistêmica, ele começou a estudar, gente, eu recomendo fortemente que você procure, né, um livro do Bert Helling que fale sobre constelação familiar, onde ele explica o método dele, tá? Eu até tinha aqui para mostrar a capa para vocês, tá? Acho que está lá no meu escritório, lá em cima. Então, ele explica todo esse método. Então, ele era padre, depois ele foi estudar essa psique humana e ele percebeu algumas coisas, né, nas tribos lá na África, que ele começou a observar algumas questões. E aí ele é como se o mundo se abrisse para a compreensão dele em relação à constelação familiar sistêmica. Então, ele funda, então, né, esse método, ele populariza esse método e ele tem uma fala muito interessante. Ele diz o seguinte: a paz olha para frente, feridas são curadas, mortos são enterrados, danos são reparados, o que foi destruído é reconstruído. Gente, olha que interessante, olha que insight agora, nossa, chego, tô arrepiada. Por quê? Porque essa citação eu usei numa outra aula. E eu acho muito interessante a gente falar de família, não tem como falar de família sem falar de Bert Helling. E aí eu coloquei, quando eu olhei agora para essa citação, eu lendo para vocês e me remetendo ao instrumento que vocês preencheram com as dores, né? E com o cronograma de aula, eu estou aqui com o meu caderninho que eu falei para vocês que eu sou sinestésica, né? Eu tenho que ter caderno. Então, olha só o que ele diz: a paz olha para frente. Então, vocês estão nesse grupo de desafio, por quê? Para cura de dores emocionais, porque vocês não aguentam mais essa dor que faz vocês, muitas vezes, perder, né, a motivação, a alegria. Então, você quer melhorar como ser humano. Então, tem algumas dores que você precisa tratar, porque você entende que você precisa olhar para frente e ter uma vida, né, diferente, né? E a gente vai evoluindo a cada dia. Ele diz, feridas são curadas. O nosso desafio é sobre dores emocionais. E naquelas lives, naquela sessão de 3 lives, naquele evento online que eu fiz, a gente falou sobre as causas das dores emocionais. E aqui a gente está o quê? Tratando as dores emocionais. Só que as dores emocionais, elas não se curam simplesmente com medicação. Não. Dor emocional, ela se cura. Ela se transforma quando a gente entende o porquê. Quando a gente trabalha o autoconhecimento e quando a gente trabalha a reprogramação mental. Então, vocês estão aqui porque essas feridas, elas precisam ser curadas. E aí, tem um dia que vai ter só a gente falar sobre dores. Mortos são enterrados. Muitos vieram aqui com sentimento de dor pelo luto. E eu tenho um profundo respeito por essas pessoas que sofreram perdas. E o 5º dia, a gente vai estar falando um módulo só sobre luto, sobre perda, sobre a dor da perda. Danos são reparados. Como que a gente repara o dano? Amor próprio. Vocês tiveram isso aí no dia anterior. O que foi destruído é reconstruído. Relacionamentos são reconstruídos. Vida financeira, ela é reconstruída. Que são as 2 aulas dos últimos dias. Olha. Então, assim, o universo está dizendo para mim e para você. Porque, gente, esses dias de aulas eu construí exatamente para vocês, com base no instrumento que vocês preencheram. Então, o universo está dizendo para vocês que a chave de tudo está onde? Na nossa ancestralidade, através dessa fala aí de Bert Helling. Show, né? Gente, cada vez mais eu fico apaixonada pelas questões da mente, sabe? Da mente humana, do universo. Então, cada vez mais impactada com tudo que eles nos mostram. Então, quem somos? Quem nós somos hoje? Aí nós temos 3 gerações, gente. Nós temos a mãe, a filha e a neta.
Então, existe dentro dessa questão da constelação familiar, esse método da constelação familiar sistêmica, o que Bert Helling chama de repetição de padrão. Repetição de padrão mental, repetição de padrão emocional e a repetição de um padrão comportamental. Então, quando nós estamos aqui, vocês acham que você recebeu somente o DNA, somente as características físicas dos seus pais? Não. Você recebeu toda a energia dos seus pais, toda a história dos seus pais impregnada na sua vida. Então, todos aqueles gatilhos, né, tudo aquilo que ela passou está impregnado em você. E quando você não entende isso, você repete esse padrão mental. Então, quando a pessoa fala assim, ai, nossa, fulano tem o mesmo temperamento da mãe. Nossa, fulano pensa igualzinho a mãe dela. Ah, nossa, fulano, olha, fulano, nossa, ele está fazendo a mesma coisa. É aquela mãe que de repente se separou, aí teve 2 filhas. Aí as 2 filhas, num dado momento, foram traídas, sei lá, ou traíram, ou não deu certo, e se separaram também. Então, existe uma repetição. Por quê? Porque no nosso inconsciente nós precisamos honrar os nossos pais. E como a nossa mente funciona? Como eu honro meus pais? Eu honro repetindo o padrão deles. Então, por exemplo, eu vim de uma família de muita escassez, de muita falta. Muito amor, mas muita falta. Muita escassez. Então, eu sempre tive não, né? Eu olhando hoje para minha vida, entendendo isso, eu percebo na minha vida que eu consigo construir coisas. Então, assim, eu vim do nada, usava sapato furado, usava roupa dos outros, né? Uma adolescência, uma infância muito pobre, dividindo ovo, lata de sardinha. Eu fui estudar, a enfermagem é a minha formação de origem, então fui estudar, como eu falei com vocês, no webinário que eu fiz, no evento online em janeiro, eu contei isso com muitos detalhes, a questão das metas e objetivos, foi um webinário só para metas e objetivos, trabalhando tanto a questão da mente, emoção e a parte prática através de ferramentas do coaching. Então, a enfermagem, né, em determinado, foi o quê? Em 10 anos, 10, 11, 12 anos como enfermeira, eu construí, eu nunca tive pai para me deixar herança não, tá, gente? Mas eu construí um patrimônio, eu tinha 3 imóveis, eu tinha 3 carros, eu consegui comprar uma farmácia. Então, em 10 anos, eu consegui galgar uma vida, uma estabilidade. Só que em 3, 4 anos, eu perdi tudo. 3 anos eu perdi tudo. Em 2003 eu estava sem os 3 imóveis, sem a farmácia, porque tinha falido. Eu perdi os imóveis, os carros, cheio de empréstimo na minha conta, fazendo o quê? Dividindo ovo, assim como a minha infância foi. Teve um domingo que eu só tinha ovo e miojo para dar para minha filha. Eu conto isso até em palestras, em outros cursos fechados, na mentoria também, os meus mentorados sabem disso. Se tiver mentorado meu aí, sabe disso que eu conto. E aí, num dia, minha filha Bel chama a vizinha para comer lá em casa. Eu só tinha ovo e miojo. Eu falei, caramba, não acredito, perdi meu ovo. Eu estou o quê? Repetindo o padrão. Eu tinha consciência disso? Não, não tinha. Iris, mas como que você faz isso? Você era servidora pública federal. Então, como que aconteceu isso tudo? Autossabotagem. Então, se você não assistiu a aula de sabotadores, corre e assista. Se você não fez a técnica de sabotagem, corre e faça. Porque, gente, os autossabotadores, eles destroem a nossa vida. Então, eu me sabotava. Hoje eu sei disso, mas antes não. Eu me sabotava. Por quê? Porque eu precisava honrar o padrão de escassez dos meus pais. Então, como que eu ia prosperar? Como que eu ia ser próspera? Como que eu ia me sentir profissional, bem-sucedida? E os meus pais sendo humildes, sendo pobres? Não, isso é mental. Então, eu falo que quero prosperar, eu falo que quero enriquecer, eu falo que eu quero construir uma vida, porém eu me auto-saboto. E aí, como eu falei que eu sou boa em quê? Eu sou boa em construir coisas. Eu sou boa em prosperar. Mas eu não era, porque é passado, tá? Eu não era boa em manter. Então, em 10 anos eu construí esse patrimônio, em 3 anos eu perdi. E aí, depois de 10 anos, Basílio, em 2020, eu fui prosperando e tal, enfim. Mas o ápice, né, dessa prosperidade foi em 2015. Eu consegui comprar o carro que eu queria, dos meus sonhos. Mas a casa, que é um grande marco na minha vida, que é a casa de hoje, foi em 2020, no meio da pandemia.
No meio da pandemia, eu consigo comprar a casa exatamente dos meus sonhos, com 3 andares, com a banheira que eu queria, perto do trabalho. Muitas coisas, gente, que o pessoal que me conhece fala, você tem que dar um curso de produtividade. Quem sabe, né? Depois vocês colocam no grupo lá se vocês querem um curso sobre produtividade. Porque as pessoas ficam impactadas de como eu sou produtiva, porque eu faço o meu tempo render. Eu não trabalho, eu faço o tempo render para mim. Então, mas para isso eu tenho algumas estratégias, eu tenho um método para isso. E para ter esse método, eu preciso morar perto do meu trabalho, porque eu tenho 2 empregos, eu sou do INC e da UFRJ. Então, essa questão do tempo, muitas coisas eu faço o quê? Na hora do meu almoço. Por quê? Porque eu moro perto do meu trabalho. Eu moro a 5 minutos do meu trabalho. Eu posso almoçar em casa todos os dias. Então, isso foi o quê? Foi uma cocriação minha. No bairro de Vila Isabel, que era o bairro que eu queria. Eu vou a pé para o Maracanã, que estou perto de tudo. Desde os 14 anos eu sonhava em morar aqui. Então, eu sou boa em construir, mas se eu não me. É porque hoje eu já sou uma mulher reprogramada, então eu não vou me sabotar. Mas se eu não tivesse passado por isso, eu digo para você com toda certeza, eu estaria me sabotando por conta disso e perderia tudo. Está repreendido, em nome de Jesus. Então, quando você entende esse processo de repetição, gente, você faz vários bingos na sua vida. Você consegue sair, o que na física quântica a gente fala do observador. Você deixa de ser observado e passa a observar a sua vida. E quando você passa a observar, você consegue identificar claramente essa repetição de padrão. Então, muitas vezes, você tem um pai bêbado, e você fala assim, Deus me livre de me relacionar com bêbado, mas só bêbado que aparece para você. E aí você se casa com bêbado. Você se casa com bêbado e você vive a mesma coisa que a sua mãe vivia. O que é isso? Boicote? Repetição de padrão. Então, essa imagem, ela é uma imagem boa? Ela é uma imagem ruim? Gente, o conflito é uma imagem muito ruim. Iris, você não conhece a minha mãe. Minha mãe é narcisista. A minha mãe, nossa, ela fez isso comigo, ela fez isso com aquilo. Ou então você fala assim, Iris, coitada da minha mãe. Você não sabe como a minha mãe sofreu. A minha mãe é muito sofrida. Então, assim, eu preciso fazer tudo por ela. Fica até o final. Assiste até o final, que você vai entender que você não pode fazer isso. Existe uma hierarquia sistêmica e essa hierarquia precisa ser respeitada. Então, se você vive uma cena assim, de confronto, de conflito, ou se você quer assumir o lugar da sua mãe, existe um desequilíbrio. O desequilíbrio se manifesta aonde? Nas suas finanças. Então, aquela imagem ruim, essa imagem, ela não é boa? Isso não é bom, essa convivência? É, desde que cada um fique no seu papel. Desde que você não queira viver a vida do seu pai. Não, eu sou tão amigo do meu pai, eu sou tão amigo do meu pai, que meu pai não pode passar dificuldade nenhuma. Deus me livre, eu faço tudo por ele. Eu vivo por ele, eu faço tudo por ele. Tá errado. Porque na hierarquia, ele é pai, você é filho. Não pode inverter os papéis. Então você, aquele filho fala assim, eu era assim, gente. Eu era exatamente assim. Não, deixa que eu resolvo. Não, pode deixar que eu faço. Não, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. Eu estou fazendo um curso sobre a prosperidade relacionada à questão familiar. Muito interessante, sabe? Você estuda toda a sua árvore genealógica e você tem instrumentos para entender por que, que você não consegue prosperar. A raiz de tudo está o quê? Na família. Então, há que se ter um equilíbrio, entendendo sempre pai e mãe dentro da hierarquia, eles estão em cima e você embaixo. Então, quando a tua mãe chega e fala assim, minha filha, eu tô com tanta dificuldade, nossa, minha filha, minha vida tá muito difícil, nossa, eu não sei mais o que eu faço, nossa, eu tô desesperada, eu preciso de ajuda. Aí você faz o quê? Não, eu vou fazer por você. Não, eu vou pegar um empréstimo tal. Não, eu vou resolver isso. Não, eu vou falar com fulano. Como é que pode? Não, eu vou falar com ciclano. Tá errado. Desculpa te dar essa má notícia. Tá errado. Então, então o que eu faço? Você vai escutar a sua mãe, você precisa respeitar a sua mãe, você precisa, né, mesmo ela sendo narcisista, vitimista, manipuladora, o que for. Você vai escutar a sua mãe e você vai falar assim, nossa, mãe, é mesmo? Caramba, mãe, sério isso? Nossa, mãe, eu imagino. Mãe, mas deixa eu te falar, você é forte, mãe. Você dá conta. Você dá conta disso, mãe. Você vai conseguir resolver, porque você é forte. Então, assim, você é uma mulher muito forte, muito guerreira. Você vai conseguir dar conta. Então, você escuta, você cuida, mas você não tira o seu pai e a sua mãe do lugar que é devido.
dentro da hierarquia sistêmica familiar. Então, o que Bert Helling fala? Ele fala dos scripts, né? Então, os estudos mostram que existem no nosso inconsciente scripts, né? Scripts que é como se fosse o roteiro de uma peça que você vai seguir. Então, cada indivíduo, ele segue o seu próprio roteiro. Porém, esse roteiro, esse script, ele está bem arraigado na infância, na gestação. Então, é como se você viesse com um programa inconsciente desde a sua gestação. E ele vai evoluindo, ele vai evoluindo, ele vai evoluindo, até que ele se transforma num padrão comportamental. Com tudo, com todas as dores, com todas as repetições, com tudo que vem no pacote. Então, por que a reprogramação mental ela é fundamental? Porque através da reprogramação mental é que você muda esse script mental. Você desenvolve novos caminhos, novos padrões mentais para isso. Tá certo? Eita, parou aqui, não está rodando. Então, todas as nossas relações... Deixa eu minimizar aqui. Parou de... Espera aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. O que não está indo? Agora foi. Vou interromper aqui, porque eu vou ampliar a tela para ficar melhor para vocês verem. Então, vamos lá. Então, nessa consciência boa, né, de família, você tem o pertencimento. Na consciência má, você tem o medo. Então, de acordo com as experiências que você viveu na infância, na barriga da sua mãe, na adolescência, você vai gerando um medo. E aí, esse medo, gente, ele gera um não pertencimento. É como se você não fizesse parte daquilo ali. Até que você desenvolve a sua consciência pessoal. Então, como que ela é vivida, essa consciência pessoal? É quando você tem um entendimento, a compreensão que é necessário ter um pertencimento em relação à família. Então, você entende que você precisa pertencer àquela família. Mas como é essa família? É uma família próspera, é uma família, né, unida, é uma família bem resolvida, ou é uma família que vive a escassez? Então, a família, o padrão da família, para vocês entenderem, o padrão da família é escassez. Então, no seu inconsciente, se você tem que ter um pertencimento, você não pode ser próspera. Por mais que você trabalhe, por mais que você junte, por mais que você faça, o teu inconsciente, ele diz, não, você não pode prosperar. Por que você não pode prosperar? Porque você está fora da família, você está fora do padrão, você está fora desse vínculo, dessa consciência familiar, desse pertencimento à familiar. Então, no seu inconsciente fica, eu posso ser excluído. Eu posso ser excluído por quê? Porque se minha família toda tem a escassez, então como que eu vou trocar de carro? Como eu vou comprar uma casa, meus pais morando de aluguel? Como eu vou fazer uma viagem para a Europa e a minha irmã não tem nem dinheiro para comer? Tá entendendo? Então, você fica o quê? Com a consciência pesada. E aí, quando você fica com a consciência pesada, você tem uma energia de contração ao invés de uma energia de expansão. E aí é um outro tema para um outro momento, tá? Então, existe o quê? Uma mudança de comportamento para que você possa fazer parte do grupo. Então, você começa a desenvolver um consumo exagerado, você pode ganhar 20, 30, 40, 50 mil, você vai estar sempre endividado, porque você vai estar sempre com aquela... Eu pertenço, sua mãe está endividada porque ganha 1.000. Você ganha 50 mil, mas você está endividado do mesmo jeito. Para quê? Porque você está repetindo o padrão, você está tendo pertencimento.
Deu para entender, gente? Então, coloque lá no grupo depois as dúvidas em relação a isso, tá? Porque é fundamental que vocês entendam isso, tá? Então, gente, todas as relações, elas estão em ciclo. Então, quando eu falo, né, que, na verdade, você precisa entender isso para diminuir, para impedir essa roda de repetição, então, o que que acontece? Você tem os pais. Então, você cria, esses pais vão criar o marido e a esposa. Então, o marido, ele vai repetir o padrão dos pais. A esposa vai repetir o padrão dos pais. E aí eles vão gerar filhos. Esses filhos vão repetir o padrão desses pais. Esses filhos vão se casar. E eles vão gerar outros filhos que também vão repetir. E aí fica essa roda. Então, existe, sabe, esse intercâmbio mais do mesmo. Você não corta o ciclo. Você não consegue cortar esse ciclo. Então, quando através de uma reprogramação mental você consegue cortar o ciclo, como eu cortei. Falei, cara, acabou. Esse ciclo de escassez, esse ciclo desse padrão onde mulher manda e marido obedece, sabe? Mulher super heroína, mulher maravilha que faz tudo, que dá conta de tudo, que bate no peito e diz, não, eu sou Flórida, eu faço, eu aconteço, não dependo de homem para nada, não dependo de nada. Isso acabou comigo. Gente, e vou falar uma coisa para vocês. E as minhas filhas estavam repetindo o mesmo padrão. Quer dizer, estão, né? Porque eu cortei, mas elas já estavam aí no mundo. Elas foram geradas dessa forma. Então, para que elas não repitam o padrão, então o tempo todo eu tô, né? Só que Santos de Casa não faz muito milagre, né? Reprogramando a mente delas. Para quê? Para que não repitam o padrão. Então, o recebedor, gente, dentro dessa questão sistêmica, o recebedor, que são os filhos, ele honra o que ele recebeu. E o doador também honra de quem ele recebeu. Então, isso mostra como deveria ser o comportamento dos filhos em relação aos pais. Então, eu honro aquilo que eu recebi, eu honro a pessoa que eu recebi, mas eu entendo que a pessoa é a pessoa faz as escolhas dela e ela vai viver pelas escolhas dela, tanto o pai quanto o filho. Então, o pai você precisa entender que seus pais fazem escolhas e você precisa entender que seus filhos fazem escolhas e que você precisa aceitar, porque nem Deus tirou o livre-arbítrio do homem, nem Deus. Quem somos nós para tirar o livre-arbítrio dos nossos pais e dos nossos filhos? Então, os pais possuem algo que adquiriram por mérito ou perda, mas isso pertence a eles. Então, por exemplo, a minha mãe foi órfã. Então, ela tem uma dor que ela recebeu pela falta, pela perda, mas eu não tenho que ter essa dor. Eu não tenho que compactuar dessa dor. Eu não tenho que sofrer com essa dor. Essa dor é dela, pertence a ela, não pertence a mim. Então, os filhos, eles acabam participando indiretamente, porém, cada um é responsável por forjar, criar a sua própria felicidade. Quando acontece essa violação nesse equilíbrio, é quando os filhos tomam por si, inconscientemente ou conscientemente, uma culpa, uma obrigação, um sofrimento, a doença dos pais. Tem gente que vive a doença dos pais. Então, a doença é do pai, a doença é da mãe. Mas você não tem que, você vai lá cuidar, mas você não tem que assumir aquilo. Entendeu? Então, quando você faz isso, você está se elevando acima de um antepassado. Você está assumindo uma posição que não é sua. Então, você está violando a hierarquia. Então, no inconsciente, é como se você estivesse usurpando. E aí você vai ser punido por isso, com fracasso e ruína. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado nas nossas relações familiares, tá? E aí, a gente precisa entender que nesse processo, cada um tem seu lugar. O pai tem seu lugar, os filhos têm seus lugares, e quando você quer trocar o papel, isso é um perigo, tá? Então, vamos lá. A aceitação. O que acontece, gente, quando a gente não consegue aceitar os nossos pais? A gente não consegue aceitar um pai violento, um pai que bebia, um pai que foi embora, que te largou, um pai que nunca te deu amor, uma mãe que te deu para uma adoção, uma mãe que nunca cuidou de você, uma mãe que preferia, na sua cabeça, um filho a você, né? Uma mãe que te rejeitou, um pai que te rejeitou, uma mãe, um pai que foram embora, que deixaram você, que não queriam você,
ou uma violência sexual que você sofreu por um pai ou por uma mãe também, tá, gente? Então, você carrega essa dor. Você carrega essa dor. Então, você vai compensar, no seu inconsciente, você vai querer compensar essa falta. E aí, gente, quando você quer compensar essa falta, você pode descampar por caminhos de consumismo, de sobrepeso, consumo de comida, de droga, de gastos. Por quê? Porque todo excesso esconde uma falta. Você tem uma falta, você tem uma dor, você era para ser protegida, você era para ser curada, para ser, sabe, guardada, mas você não teve isso. Então você quer compensar isso. Então, não existem bons pais, piores pais, existem apenas pais. Iris, mas não dá para conviver com a minha mãe. Quem está falando que você precisa conviver com a sua mãe, com o seu pai? Honrar não significa conviver. Honrar significa que você vai amar, você vai se preocupar, você vai ligar, olha, tá tudo bem aí e tal, mas não significa que você tem que cuidar. Agora, é diferente se você falar, caraca, minha mãe e meu pai são terríveis, quem vai conviver com um abusador, gente? Isso não existe. Mas você precisa trabalhar o perdão. O perdão é para você. O perdão não é para o outro. O perdão é você liberar o perdão, é você deixar a pessoa ir. Você deixa a pessoa partir. Porque você entende que você está livre daquilo. Aquilo não está acontecendo mais com você. Ficou no passado. Então, quando você não perdoa, o tempo todo você permite que você seja abusada. O tempo todo você permite que você seja agredida ou agredido. O tempo todo você permite que você seja rejeitado. Então, o perdão, gente, não é para pai e mãe, é para você. Então, quando nós rejeitamos e criticamos os nossos pais no nosso íntimo, a gente fecha o nosso coração para a vida. E existe uma meditação muito interessante quando você faz do amor. Eu aprendi com Amit Goswami. Quando você faz a ativação do amor. O amor é transformador. Mas como você vai fazer a ativação do amor se o teu coração está fechado pela crítica, pela rejeição? Então, tudo que te aconteceu, você está aí vivo, está participando desse desafio. Você não morreu na floresta. Teu pai não pegou uma faca e não enfiou em você. Não, meu pai tentou te matar, mas não conseguiu. Você está aí. Então pense o que você está fazendo com a sua vida hoje. Porque quando você era criança, você era indefesa. Eu entendo isso. Quando você era criança, você não podia se defender. Quando você era criança, você não podia fazer nada, você estava indefesa. E o que foi feito com você foi muito ruim, foi muito errado. Mas eu pergunto a você que está nesse desafio, o que você tem feito com você ao longo desses anos? O que você tem feito com a sua mente, com as suas emoções, com o seu coração, com a sua vida ao longo dos anos? Como foi a vida do seu pai? Como foi a vida da sua mãe? Como eles foram tratados? Como eles foram curados? Cuidados? Meu avô era extremamente violento com meu pai. Aí, olha, preste atenção. Seu pai, seu avô, foi extremamente violento com seu pai. Seu pai foi extremamente violento com você. E aí você fala assim, não, em função disso eu nem quero ter filho. Que é muito comum, tá? É muito comum passarmos para a situação no inconsciente, fica, não, o filho sofre. Filho é sofrimento, não quero ser mãe, não quero ser pai. E muitas vezes a gente não consegue engravidar porque isso está impregnado na nossa mente. E como você se livra disso? Reconectando com a sua ancestralidade, curando essa dor e permitindo que ele vá embora. Então, porque no seu inconsciente, não, o filho sofre. Não, você não pode ser mãe, porque filho sofre, filho apanha. E aí você não consegue engravidar. Então, você fala, eu não vou ter nem filho, mas você usa de violência contra você. Porque todas essas dores emocionais, elas são uma forma de violência contra você. A mágoa, o ressentimento, a falta de perdão. Você está violentando você, violentando as suas emoções, o seu corpo, adoecendo. Só que a diferença entre você e aquela menininha ou aquele menininho é que naquele momento lá atrás fizeram com você. Mas agora, em tempo presente, é você que está fazendo com você mesmo. Então, para você está vivendo o mesmo papel daquela menininha que sofria.
daquele menininho que era abusado. É preciso crescer. E para crescer, nós precisamos aceitar o lugar ao qual estamos ligados, seja ele qual for. Assim como as árvores. Gente, uma árvore pode olhar e falar assim, eu não quero mais ser produzir mangas, eu quero agora produzir jabuticaba. Eu posso? Eu não quero mais ser um limoeiro, eu quero ser, sei lá, um abacateiro. Ela pode? Não, ela não pode. Ela não pode. Então, você também não tem como escolher nascer em outro lugar. Você nasceu aí, neste lugar que você está. Mas o que você faz com isso? Entendeu? A questão não é que fazer com... o que eu posso fazer com essa família que eu nasci? Nada. Mas você pode fazer com você. Certo? E aí, nós reproduzimos isso nos nossos filhos. E a gente tem que ter muito cuidado. Eu fiz esse slide aqui dos filhos, tá, gente? Pra gente ter, assim, pra gente entender que hoje criar um filho é bem complicado, mas não é impossível, né? Então, por que é, gente? Porque nós temos filhos diferentes da nossa geração, filhos que hoje têm isso aqui, que virou babá, virou confidente, virou estudo, virou tudo. Só que aí, quando ele fica muito tempo nisso aqui, gente, existem sintomas e sinais. Então, seu filho, aí perguntas que eu faço para você, ele acorda cansado? Ele é impaciente? Ele detesta ouvir não? Ele quer tudo na hora? Tem dor de cabeça? Anda esquecido? Fica irritadíssimo quando escuta críticas ou quando algo dá errado? Tem dificuldade de concentração? Aí você pensa, caraca, meu filho tem TDAH. Gente, tem muito diagnóstico de TDAH sendo feito por aí erradamente. O que acontece com o teu filho é que o cérebro dele não está aguentando tantas informações. O cérebro dele não está aguentando mais tantas atividades. Que esse sim é um grande problema, não só no físico, no mental dessas crianças e adolescentes, mas também nas relações familiares. Porque não se conversa, não se tem diálogo, né? E aí você não consegue nem entender as dores do seu filho. Você vai falar assim, eu não consigo entender nem as minhas. Beleza, aí você vai permitir que seu filho repita esse padrão? Você vai permitir que seu filho repita as suas dores? Por quê? Se você, né, eu, não tínhamos acesso a tantas coisas, estamos do jeito que estamos, imagina esses meninos que estão sendo bombardeados com isso, com tudo que as redes têm para oferecer. Então, os pais, eles estão estressados, por quê? Porque precisam fazer triplas jornadas para dar conta de suprir as demandas dos filhos. Por quê? Porque nós queremos dar a eles uma vida que nós não tivemos. Imagina se eu vou querer que a minha filha divida um ovo. Imagina se eu vou querer que a minha filha divida uma lata de sardinha. Imagina se eu vou querer que a minha filha ande com um sapato furado. Só que a gente esquece que todos esses tempos difíceis conduziu você onde você está e me conduziu onde eu estou. E forjou quem nós somos. Então, se você quer que seu filho tenha, sabe, a mesma atitude, gana, motivação para vencer na vida, você precisa dar instrumentos para ele. E o instrumento, ele vem pela dificuldade. Ele cria casca na dificuldade. Você forja caráter quando você diz não ao seu filho. Então, é aquele provérbio. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Então, esses dias eu estava falando aqui em casa com as meninas. Olha, na minha época, eu fui orar com elas, fazer o culto doméstico, né? Eu tenho a minha religião. E aí eu falei, gente, que maravilha, né? Cada uma com seu ar-condicionado, né? Olha, na minha época era um ventiladorzinho vermelhinho, um teco-teco, um calor em talva, que eu vivia com isso aqui tudo em carne viva, porque eu sempre tinha brotoeja. E hoje Deus é muito bom, né, meus amores? Deus é bom, mas não esqueçam de um detalhe. Aí a Isadora, que é a mais atrevida, né? Ela fala, vem ela dar aula agora aqui, aula de graça. Mamãe, a gente não quer aula. Eu falei, não, mas aprende que é de graça. Tem gente que paga para ter o conselho que vocês têm, tá? E aí eu falei assim para elas, eu falei assim, mas não esqueçam que tudo que vocês têm aqui foi por conta, e é por conta do meu trabalho.
É por conta da minha escolha. Então, se você quer ter a sua casa, porque essa daqui é minha, se você quer ter a sua casa com o conforto que você tem hoje, façam escolhas corretas. Façam escolhas adequadas. Porque o que vocês têm aqui é reflexo das escolhas que eu fiz, da dedicação que eu fiz. Mas nada disso aqui é de vocês. Vocês precisam construir a vida de vocês. Os filhos estão com o cérebro, né, cada vez mais agitado. E aí é difícil dialogar com quem está com o cérebro agitado, gente. Por isso que a questão da meditação ela é fantástica, para você diminuir o fluxo de onda cerebral. Então, uma mente estressada, ela acha que entende de tudo ou quase tudo. É aquilo que você começa a falar, mãe, tá bom, eu já sei disso. Eu já entendi. Eu sei isso, né? Então, concluindo, gente, algumas coisas para a gente refletir, tá? Se você pensar aí, assistindo essa aula e refletir. Como foi o seu relacionamento com seus pais? Como seria a mãe ideal? Como seria o pai ideal? Como seria o filho ou a filha ideal? Fica um tempinho pensando. Para a aula e fica um tempinho aí pensando, idealizando. E aí eu pergunto, você é essa mãe ideal que você acabou de idealizar? Você é esse pai ideal que você acabou de idealizar? Mas o que você pode fazer a partir de hoje para construir um script ideal da sua vida? Quais são os pensamentos, sentimentos e atitudes que você tem acerca dos seus pais? Pensamentos, atitudes, sentimentos acerca dos seus filhos. Então eu convido você agora a fechar seus olhos. Feche seus olhos. E nesse momento você descobre que seu filho vai morrer em 5 minutos. O que você diria a ele nesses 5 minutos? O que você faria com ele nesses 5 minutos? De olhos fechados, nesse momento você descobre que a sua mãe vai morrer em 5 minutos. O que você diria a ela agora? Você descobre que seu pai vai morrer em 5 minutos. O que você diria a ele nesses 5 minutos? Concluindo, ao acordar, imagine que este será o último dia com seu filho. Como você gostaria de viver esse dia? Último dia com seus pais. Como você gostaria de viver esse dia? Você mandaria mensagem? Você ligaria para eles? Você procuraria saber como eles estão? Então, gente, eu tenho um convite. Mesmo que o mundo esteja desabando sobre você, lute pelo que você ama. Lute pelo que você acredita, que é a nossa família. Então, vale a pena lutarmos, vale a pena vivermos pela nossa família. Tá certo? Beijos de luz.